Olá, começa mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a autoridade do nosso município. Hoje estamos aqui no plenário da Câmara, recebendo e entrevistando a vereadora Karen Gaspar, que é do PT do B. Obrigado por nos receber e gostaríamos aqui já de agradecer realmente essa oportunidade de falar um pouquinho mais com a senhora. Senhora, obrigada, Amaral, obrigada. Mas não precisa de senhora, não. Eu ainda sou novinha, não preciso de senhora, não. Sou casada, mas não preciso de senhora. Então tá, muito bem. Karen, como estamos já no segundo ano do seu mandato, as coisas estão acontecendo de acordo com o programado? Já dá para ter uma boa análise do que passou e do que está por vir? A gente faz, né, uma reflexão sobre o mandato, né? Eu converso muito com meu pai, ele que me auxilia muito nas minhas ações aqui na Câmara Municipal, na rua também, né? Porque um vereador não é só a Câmara Municipal, mas sim está próximo da população. Então a gente faz uma reflexão que estamos caminhando bem. Alguns momentos muito difíceis, mas estamos caminhando bem. Tem alguns projetos que eu coloquei, como o do HPV, por exemplo. O ano passado, no começo do ano passado, houve o veto do prefeito, mas junto com o veto do prefeito já veio a vacinação pelo governo federal, que iniciou esse ano. E estamos em época de campanha de vacinação agora, agora, nesse momento. Em época de campanha de vacinação do HPV, graças a Deus, né? Karen, HPV confunde um pouco com outros tipos de doença. Me fale um pouco mais sobre o que é o HPV e o que é esta campanha. Então, o HPV é uma doença que dá tanto em homem como em mulher. Eu não sou médica, não consigo explicar perfeitamente, mas o pouco que eu estudei... Por não ser médica, talvez você consiga colocar explicar até um pouco melhor. Menos técnico. Quando eu coloquei para instituir aqui no município de Osasco a lei do HPV, né, para a prefeitura já começar a fazer a vacinação, eu tomei como base outros municípios, né? Então, Barueri, Itu, já faziam essa vacinação nas meninas, principalmente nas meninas. Então, o que é? O HPV, ela é uma verruga que dá nas partes genitais, tanto do homem como da mulher. Ou ela pode dar na boca, ou ela pode dar no dedo, ou ela pode dar na garganta. Mas a principal doença que o HPV causa é o câncer do colo de útero. Hoje é a segunda maior morte entre as mulheres. A primeira é o câncer de mama, a segunda é o câncer do colo de útero. Então, o intuito em estar vacinando, né, as meninas é porque tem que ser antes de iniciarem a vida sexual. Então, não que não vá fazer efeito, por exemplo, se eu for tomar a vacinação. Eu não tomei a vacina, mas hoje, se eu for tomar, provavelmente não vai surtir tanto efeito, né? Como numa menina que não iniciou-se sua vida sexual. Assim como qualquer outra doença sexualmente transmissível, também existem os grupos de risco. Por exemplo, uma pessoa que não tem atividade sexual, a probabilidade de pegar é bem menor, mas também possível. É possível. A pessoa que tem um relacionamento estável, casado, só com seu marido, também foge do grupo de risco, mas existem outros meios de contágio, além do ato sexual em si? Não, porque assim, só com o ato sexual, ou, por exemplo, a mãe... ela vai dar à luz e aí pode a mãe no ato da criança está nascendo, tá? Por parto normal, né? Então esse contato uma doença que tem cura? É uma doença que tem cura, tá? Essa herpes, né? Que é como se fosse uma herpes, né? Porque quando se transforma já em câncer, aí a cura já fica um pouco mais difícil. E essa campanha de vacinação que está acontecendo agora? Ela vai de 10 de março a 10 de abril? Isso, a primeira dose. São 3 doses, tá, que tem que ser tomada. Então, a primeira dose vai ocorrer agora nesse período de 10 de março a 10 de abril. Nas escolas, tanto... o posto médico vai até a escola. Aquelas filinhas que a gente sempre ficava por último, vai voltar a acontecer. Vai voltar a gente fica protelando, voltando para o final da fila, mas... Uma hora acontece. Uma hora você toma. Isso mesmo. Então, são para as meninas de 11 a 13 anos, nas escolas. Independente de ter iniciado o ciclo menstrual? Independente de ter iniciado o ciclo menstrual. Nas escolas, tanto pública como particulares, tá?
E aí, as famílias que preferem levar a sua filha para vacinar nos postos de saúde, posteriormente, para aquelas que não tomaram a vacina nas escolas, vão poder estar tomando nos postos de saúde. E as pessoas, as mulheres que não se enquadrarem nessa faixa etária, nesta condição, elas podem de alguma forma buscar um posto de saúde ou até de forma paga se imunizar? Clínicas particulares, postos de saúde não. Postos de saúde só para 11 a 13 anos, tá? Nas clínicas particulares, sim, tem lá as vacinações, tá? Doutora, eu percebo que a senhora, desculpa, é força do hábito, é o respeito do cargo da Vossa Excelência, mas eu vou fazer um esforço para chamá-la de você, se assim me permitir. Por favor, fica mais confortável. Você está dando continuidade, de certa forma, ao trabalho do Dr. Gaspar, uma vez que você é formado em Direito, atua como advogada, mas você está dando uma certa continuidade por força da circunstância, a própria... me explica isso. Como que é, né? Como que é isso? É assim, ó, eu continuo, sim, o trabalho do meu pai com muito gosto, principalmente na área da saúde, a área que a gente mais precisa, né? A área que é muito difícil você buscar resultados rápidos. É uma área que é cativante, não tem uma explicação. E quando ele era vereador, eu já apontava, falava, olha, esse posto de saúde precisa disso, aquele precisa daquilo. Então, eu já ajudava indiretamente, né, sem ficar nos bastidores de quando meu pai era vereador. Então, eu já fazia alguns pedidos, algumas solicitações, ó, precisa mudar aqui, precisa mudar ali. Eu já fui maltratada por médico aqui no município de Osasco, porque eu nunca tive convênio, né, filho de médico, eu acabei nunca tendo convênio, meu pai nunca pagou um convênio para mim. Então você usava o plano público? Eu usava o serviço público. É lógico que quando meu pai estava aqui, eu usava o meu pai. Quando meu pai não estava, mas é que eu também nunca tive nenhuma doença muito, né? Mas você se clinicou com o seu pai? Clínica assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça, olha, essa gripe não vai embora, É o médico pai. Uma virose, não, toma esse remédio. Então, assim, essas coisas cotidianas, ele que acabava me passando os remédios. E aí, teve uma vez que eu passei muito mal, eu já estava casada, e meu pai não estava aqui no município, e meu pai falou, não, eu não vou medicar ela, porque ela está muito mal, eu estava vomitando, eu estava com uma virose muito forte, e já há 2 dias, então, sem alimento, sem nada, eu já estava muito fraca. Ele falou, não, leva ela para um pronto-socorro, ela tem que tomar soro. Depois que ela tomar soro, ela vai fazer todos os exames para mim, para eu ver qual o remédio que eu vou dar. E aí eu fui muito mal atendida pelo médico, muito mal atendida pelas enfermeiras. Mas eu me responsabilizo por isso até hoje, porque eu não fiz a denúncia, tá? Acho que independente de salário, qualquer profissional que seja, ele tem que atender o ser humano como o ser humano merece ser atendido, independente de salário. Doutor, isso de repente não seria uma alternativa bacana? Não que fosse uma obrigatoriedade, mas que fosse uma questão de bom senso de um governante, de um vereador. Que bom seria se o vereador, durante a sua gestão, colocasse os seus filhos no ensino público e se utilizasse do serviço médico público. Não seria uma forma de realmente ter o contato com a realidade da população? Porque você é prova viva de que precisa melhorar. Isso te deu força para fazer a diferença. Então, eu concordo, mas a gente entra num outro problema. Porque assim, eu vejo assim, porque eu vou colocar a minha filha numa creche, tá? Numa creche municipal, só que hoje a gente vê que não tem vaga de creche para todo mundo. Se eu tenho condições de pagar, como que eu vou tirar a vaga de uma pessoa? Então hoje a gente não pode se colocar tão confortável numa situação dessa. Eu adoraria realmente que o Brasil inteiro pudesse atuar dessa forma, porque a gente gasta hoje, o governo gasta em média uns 3 a 5 mil reais mais ou menos com uma criança na escola. Então, poxa, que pai que não queria que o governo pagasse para o seu filho estudar, né? Porque a gente já paga tantos impostos, o país dos impostos. Então, assim, é uma realidade que um dia eu espero viver, mas hoje eu não posso tirar a vaga de uma pessoa que precisa mais do que eu. Isso é uma pena, porque eu, no meu tempo de ensino, que na época se chamava primário, hoje é ensino fundamental, as pessoas que estavam em escola do estado e escolas do município eram as crianças mais padrão inteligentes e normais. As crianças rejeitadas,
jubiladas, expulsas, tinham que recorrer ao particular. E hoje isso se tornou, inverteu. Hoje a criança abastada, a criança que tem melhores benefícios está na escola particular. E a escola, o ensino público está numa fase, não vamos dizer que está degradando, mas vamos dizer que está numa fase que tem que melhorar. Muito, tem que melhorar sim. Então, mas são propostas de governos que a gente tem que olhar agora com mais atenção, né? Porque o município, ele cuida até os 5 anos, né? A partir dos 6 anos, quem cuida é o Estado. Então, assim, não é que o município está jogando a responsabilidade para o Estado. Você falou uma coisa agora que eu, particularmente, não tinha me atentado, e acho que muitos de vocês também não tivessem tido esta pontualidade. Então, a responsabilidade da primeira fase da criança até os 5 anos de idade, isso regimentalmente ou de forma legal, é do município. Na questão de creches... Ah, não, me desculpa, não é até os 5 anos, era a antiga 4ª série. Que hoje é o 5º ano? O 5º ano, isso. Ah, tá, então... Esse é municipal, aí o próximo é estadual. É uma coisa para a qual eu não tinha me atentado. Isso. Então, o ensino fundamental é responsabilidade do município. 9 anos, 9 ou 10 anos, isso mesmo, é responsabilidade do município. Inclusive a creche, inclusive... A creche é municipal, aí até... O ensino fundamental... Isso, é do município. É do município, depois passa a ser uma responsabilidade... Salvo engano, tá, gente? Mas passa a ser mesmo. Do Estado. Do Estado. Do Estado, tá. Mas e voltando a falar um pouquinho da doutora Karen Gaspar, advogada? Advogada. Atua na área? Atuo na área. Mas, e em sendo vereadora, ainda concilia, dá tempo de pegar umas causas? Porque a justiça está bem lenta, né, doutora? Então dá tempo. Então dá tempo. Tá lenta, mas melhorou muito, principalmente agora com o certificado digital, então tá tudo informatizado na justiça. Houve um ano aí que foi um caos por conta da implementação do sistema, Isso, né? Da implementação do sistema, mas agora tá indo bem. Começou a deslanchar. Eu não sei muito fazer isso. Então porque você não tá... Hoje você é mais vereadora ou mais advogada no seu dia a dia? Acaba sendo os dois, né? Porque quando você sai na rua, você vai fazer alguma visita em algum posto de saúde, e aí sempre tem algum problema que envolve os dois, tanto o vereador como o advogado. E a população acaba não sabendo não distinguindo isso. Então aí eu acabo sempre aconselhando, sim, olha, não, isso daqui é problema político mesmo, vamos lá, tem que ir na prefeitura. Mas isso mais a nível de consulta. De consulta. Mas e de pegar litígios mesmo? Você pega processo do qual você vai para o tribunal, você cumpre prazos de sentenças, essas coisas. Não, nem conheço muito bem os termos jurídicos, mas você vai lá no fórum. Vou, bato barriga no fórum lá, no balcão. Bastante atividade, né? Bastante atividade. Não, aí a gente separa. Então eu tenho a minha agenda é mesclada durante o dia, né? Então eu tenho as minhas ações, eu tenho clientes, tem clientes que querem passar comigo, e aí eu marco. Então a minha agenda ela é bem bagunçada no sentido assim de ser um pouco política, um pouco direito, um pouco tudo. Então uma hora eu estou fazendo uma visita numa praça, porque os moradores estão reclamando da praça, e quando dá 2 horas eu tenho uma audiência, e eu vou para a audiência. Vereadora, a função vereador tem uma carga horária semanal obrigatória? A carga horária que fala do vereador, para mim é 24 horas, tá? Mas assim, o que tem que cumprir, que está no regimento interno, que é lei, é de terça e quinta aqui nas sessões. Não pode faltar. O que é obrigatório é durante as sessões. Isso. Isto é o termo, como se fosse o termo contratual da carteira profissional do período de 4 anos, que será a gestão, aí comparecer a todas as sessões ordinárias e extraordinárias. Isso mesmo, tá? As faltas, elas também são punidas, então assim, você não pode ter falta injustificada. Tem o exemplo da vereadora Mazé, que agiu perfeitamente agora no começo do ano, que ela pediu licença não remunerada. Então, assim, o vereador não pode faltar um mês e achar que tá mil maravilhas, não pode. Então, ele tem que pedir a licença não remunerada do cargo. Para cuidar de assuntos particulares. Para cuidar de assuntos particulares, tá? É igual um funcionário público. Um funcionário público tem até 2 anos de licença não remunerada. E me falando um pouco mais agora, já que você tem essas atividades, não vou dizer paralelas, mas na verdade congruentes, né? Uma que complementa a outra. Questão de projetos, você tem alguma coisa em vista?
Eu tenho projetos aqui, tanto para regularização de algumas áreas da saúde, eu estou com um projeto bacana para ser votado aqui, já está em pauta, que são do Doutores da Alegria. É um projeto que era do Oswaldo Virgínio, e eu estou reapresentando. É alguma coisa para levar um pouco de diversão e riso para os internos hospitalizados? Isso mesmo. Então, esse projeto Doutores da Alegria é mais para regulamentar mesmo a atuação desses... A gente não pode nem falar profissionais, porque eles não recebem para isso. Eles fazem por consideração mesmo a todos que estão lá no hospital, para regulamentar. Então, eles vão ter horário de entrada, horário de saída, crachá, identificação. Mas dê um pouco mais de detalhes. Doutores da Alegria são atores, se vestem de palhaços? Isso. Qualquer associação, qualquer movimento que queira atuar, que queira ir para o hospital, entendi. Não pode simplesmente ir lá e entrar. E fazer palhaçada. Então, tem que ir lá, tem que fazer um cadastro vamos falar do hospital nosso central, o Hospital Antônio Giges, tem que fazer um cadastro. Doutores da Alegria não é uma instituição, é um projeto onde que vai abraçar todos. Vai abraçar todos aqueles que tenham a vontade, porque tem pessoas que nascem com o dom de querer fazer o bem. Isso. Só que já que eles têm esse ímpeto, então é um projeto que vem de alguma forma... Para regulamentar a atuação dessas pessoas que queiram. E remunerar de alguma forma? Não, sem remuneração. Ah, tá. Então, isso é uma atuação que eles fazem... Por que optamos, né? Até eu conversei com hoje o deputado Oswaldo Virgínio, porque ele optou pelo nome Doutores da Alegria, porque para ficar fácil a interpretação do que a pessoa vai estar fazendo no hospital. Para não ser utilizada, não ter um desvio aí do que nós queremos com esse projeto. O que nós queremos com esse projeto são pessoas interessadas em estar levando alegria sem fins lucrativos. Bacana. Doutora, eu pedi licença para a senhora. Vamos refazer. Karen, vou pedir licença para você. Acho que assim está melhor, né? Tá ótimo. Porque vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. João Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
De volta com Café com Autoridade, hoje batendo um papo gostoso com a doutora Karen Gaspar. Falávamos do Doutores da Alegria. Agora eu gostaria de saber um pouco mais da sua pessoa propriamente dito. Você teve uma votação bastante significativa nas eleições passadas. Digo bastante significativa por ser sua primeira, concorreu pela primeira vez, teve uma votação bastante significativa. Isto herdado do seu pai? Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu agradeço a Deus pelo pai que tenho, pelo nome que ele carrega aí com tanto amor, né? Tanto sempre se demonstrando a pessoa mais ética possível nas duas profissões, como médico público, né? Como político e como com a sua clínica particular também. Então, o zelo que ele carrega da vida dele, né, é surpreendente, é maravilhoso, é um exemplo para mim. E eu só poderia ter uma votação dessa, né? Porque antes da sua aparição em público, já na posição de vereadora, você não tinha uma representatividade que te desse essa quantidade de votos? Não tinha. Concluindo a pergunta. E hoje, tem? É difícil, né? Eu ainda não sou muito conhecida, tá? Eu ainda chego em vários lugares, eu ainda consigo fazer mercado e ninguém me parar. Coisa que quando eu saio com meu pai toda hora... O assédio é intenso. É intenso, mas é gostoso, é legal de ver. Ele deve adorar, né? Acho que ele perde no mínimo ali 4, 5 minutos com cada um que o aborda. Perde, com certeza, com certeza. A feira dele é uma manhã toda, né? É uma manhã toda. Ele não faz uma feira em uma hora. Não. E era engraçado porque, assim, realmente hoje meu pai ficou um pouco mais preguiçoso com esse negócio de feira, né? Porque antigamente a gente acordava cedo. Era a tradição, domingo de manhã, comer o pastelzinho. E os feirantes mesmo falam isso, né? Porque a gente ia pra feira, aí comprava roupa, aí fazia a feira, aí comia pastel. Então até os próprios feirantes brincam comigo hoje que me encontram, né? Falam, nossa, você era tão pequenininha. Eu falo, não cresci muito, mas não mudou muito. Mas eu não tenho ainda ainda não sou conhecida, então eu chego nos lugares, é até engraçado porque eu chego, as pessoas perguntam, oi, quem é você? Eu falo, eu sou a filha do Gaspar. Aí tem umas pessoas que gostam, mas tem outras que falam assim, ué, você não tem nome? Você é só a filha do Gaspar? Não eu sou a Karen, filha do Gaspar, e vereadora hoje, né? Então, mas eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou... Não parece mesmo. Mas eu sou tímida, eu não consigo chegar num lugar e me apresentar, por exemplo. Cumprimentar as pessoas, meu pai fala, né? Que sempre quando chega num lugar você tem que cumprimentar todo mundo. E eu tenho muita vergonha de fazer isso, muita vergonha. Realmente é uma surpresa, né? Não, uma simpatia. Quando eu não conheço, eu tenho muita vergonha. Então eu prefiro fazer um oi geral, oi. E um tchau, né? Da partida. Um tchau geral, porque eu tenho vergonha de chegar em cada um e dar um beijo, cumprimentar. Será que você tem o mesmo problema que eu? Talvez você não tivesse pensado nisso, talvez você tenha problema de memória. Sabia que as pessoas que se intitulam tímida, na verdade, têm medo de se envolver e amanhã ou depois ser cobrado por um assunto que ficou para trás e você não ter a resposta? Não, nossa, eu tenho essa dificuldade. Eu falo um oi geral assim, porque se eu conversar com você e você me falar alguma coisa e depois eu tenho medo de ser cobrado daqui. Contei um segredo aqui que não devia ter falado. Não, meu caso não é esse, não. Meu problema de memória, eu até tenho um probleminha de memória, mas é com nome, tá? Com nome. Porque sobre o assunto, se você conversa comigo... Isso. Não, mas sobre o assunto, se você conversa comigo, eu lembro. Já aconteceu com você de depois do 4º ou 5º minuto de conversar com uma pessoa, você ficar torcendo para alguém chamá-lo pelo nome para você pegar o gancho? Isso é meio comum. Ótimo quando a pessoa fala assim para você. E aí, Karen, ele falou assim para mim, Amaral, você foi pegar tal coisa? Pronto, entregou de bandeja o nome para mim. É bom, eu né? acho isso ótimo. Eu tenho essa dificuldade também, mas acho que um exercício... E o meu pai, ele sabe o nome de todo mundo. Pois gente, é impressionante. Ele sabe o nome de todo mundo. E isso cativa, né? Cativa, porque você chamar a pessoa pelo nome é muito importante. Você mostra que a pessoa é pessoa. Que a pessoa é pessoa. Mas eu tenho problema com o nome mesmo, até de parente, às vezes. Eu falo, como que é o nome mesmo do meu tio? Você deve ser do tipo de pessoa que chama o marido de amor. Só amor. Brincadeiras à parte, é lógico que isso facilita até na tratativa. Eu troco o nome das minhas filhas, elas ficam doidas comigo. Eu pensei que você ia falar que você troca o nome das mulheres.
Eu só tenho uma e você? Eu só tenho um então, também. Pronto. Eu troco o nome da minha filha, eu chamo uma pelo nome da outra e elas dão risada. Pai, mas eu não sou essa, eu sou a outra. Elas são gêmeas? Gêmeas. Não. São até de mães diferentes. Lá, tá vendo? Tem 10 anos de diferença uma da outra, mas eu tenho essa facilidade em trocar nomes. Facilidade em trocar Vamos colocar como um up, né? Não vamos colocar como um defeito. É verdade. É uma característica positiva, ter a facilidade de Mas trocar eu nomes. preciso melhorar isso. Mas quando eu não lembro o nome da pessoa, eu peço desculpa, eu falo, desculpa, como que é seu nome? Você pelo menos já bate com a sinceridade. Eu falo logo de cara, me desculpa, como é seu nome? Mas tenta um pouquinho mais, descobrir, às vezes escapa. Mas a pessoa sabe que eu lembro do assunto, Sim. porque eu começo a conversar com ela do assunto, e ela sabe realmente que eu não consigo ir e acabam entendendo. Agora, eu já até brigo com alguns políticos, eu falo, gente, para de lembrar de todos os nomes, Isso porque me senão humilha. todo mundo tem que lembrar de todos os Isso nomes. se torna uma obrigação. É verdade, se torna. Eu acho que eu não estava errado no que eu estava dizendo, não. Isso, de certa forma, nos causa certa timidez. Eu também tenho essa certa timidez. Pense um pouco, talvez tenha alguma coisa relacionada a isso. Mas, doutora, e a questão do seu pai? Ele é estrategista. Tanto é que ele foi vereador. E é lógico, estrategista no bom sentido. Uma pessoa, quando é estrategista, ela traça planos e tem uma visão, né? Ele executa. Há a possibilidade do seu pai garantir, não sei se é pretensão do seu pai, nem sei se você teria procuração para responder por ele, mas em ele, tendo a intenção de voltar, a sua estadia aqui não lhe garante alguns votos para o retorno? Não tem esta... Ele voltando ou eu voltando? Ele, desculpa, não... digamos que seu pai queira voltar. Certo. Em seu pai querendo votar, haveria duas legendas na mesma família? Não, porque aí fica difícil, né? É muito difícil você fazer uma divisão de votos exatas, né? Então, corre o risco de nenhum dos dois entrar, né? Correto. Então, não. Em seu pai manifestando a intenção em voltar, você abre mão do cargo para ele e vai trabalhar na eleição dele. E a sua estadia aqui não garante a ele alguns votos? Que estou me esforçando para isso, espero estar conseguindo conquistar mais votos para ele, votos diferentes, né? Votos jovens, votos femininos, todos os votos que eu estou tentando, né? Estou buscando alcançar para que meu pai volte com um padrão de votos diferente, para que some o dele com o meu, né? Eu só queria esclarecer aqui para os nossos telespectadores que a gente não está fazendo nenhuma campanha política aqui, estamos simplesmente comentando, é um fato que ela é sucessora do próprio pai, que teve aqui nesta casa por 3 ou 4 gestões. Foram desde 86, né? Acho que são 4 ou 5. 4 ou 5 uma gestões. De deputado e uma de vice. E ele se afastou, você sabe o motivo? Do meu pai não ter vindo nessa? Que você concorreu nesses... porque, eu que quis estar aqui como vereadora, né? Então, começou a ter já o processo eleitoral interno de partidos, né? Assim, para ver legenda, para ver filiação, para ver isso. Eu estava afiliada no partido dele. E tentei me filiar em outros partidos, não fui muito bem aceita, acredito que por conta do sobrenome. E aí eu não sou muito bem aceita em qualquer partido, viu, gente? E aí eu me filiei e falei, pai, eu vou me filiar no seu partido, então eu quero participar um pouco mais de política. Eu já tinha me formado em Direito, eu quero ir para o ramo de Direito Eleitoral, vou fazer uma pós, quero me especializar nisso. E aí eu pedi para ele, eu falei assim, eu quero ser vereadora, você acha que eu já estou preparada? Eu já havia pedido antes, e ele, por ter essa visão estrategista, falou que eu não estava preparada, não estava madura o suficiente. Conversou, e você aceitou, aceitei, madura da lógico, sua parte também? Com certeza. E aí, dessa vez, ele virou e falou, não, hoje eu acho que você já está mais madura, você já é mãe, você já passou por uma faculdade, você... Hoje você olha para a vida de outra forma, né? Não é mais uma filha de classe média, né? Então, assim, hoje eu consigo perceber algumas realidades que antes eu não tinha. Sua filha hoje está com que idade? Com 6 anos. Com 6 anos. E se ela quiser, no futuro, ser vereadora? Legal. Você vai apoiá-la? Ou seja, ser vereador engrandece a alma? Engrandece. É gratificante. É desgastante, porque a gente tenta algumas coisas e não tem êxito,
mas quando a gente consegue ajudar uma comunidade inteira... Os louros da vitória são quando a gente consegue implantar algo no município que dá frutos e aquilo fica marca, fica você fica estampada naquilo. Mas aí não cai um pouco para a vaidade? Não é vaidade, porque assim, eu sempre gostei de ajudar, sempre. Todos os meus amigos que me conhecem desde pequenininha sabem que eu sempre gostei de ajudar quem quer que fosse. Sempre gostei de fazer isso. Eu acho que eu nasci para isso, gosto de fazer isso. Mas fazer uma pergunta agora um pouco picante, usando as suas palavras. Me fugiu o termo, coloquei um projeto em votação, como que vocês chamam? Eu apresentei um projeto, ele foi aprovado, uma comunidade foi beneficiada com isto e ali ficou estampado o meu nome. Comunidade beneficiada, nome estampado, qual pesa mais? Comunidade beneficiada, com certeza. Tem vários, olha, eu conversando com meu pai tem vários projetos aqui no município que as pessoas muitas vezes nem sabem que foi ele que fez. Mas isso para ele é muito gratificante. Entendi. A estampa do nome não necessariamente não precisa estar na boca do povo. Isso. É no carimbo na sua alma. Isso. Bacana. Tá? Um exemplo, meu pai brigou por muitos anos, eu acredito que a população também não saiba, ele brigou por muitos anos a máscara de oxigênio para se utilizar em casa portátil. Eu, inclusive, estive numa sessão que teve aqui na época. Demonstração e ele justificou a praticidade, o baixo custo, não necessariamente o baixo custo, mas o custo que se economizaria em ter este equipamento. Eu me recordo dessa. Então, e aí, porque assim, a pessoa ela usa um cilindro enorme, ela precisa de um fio enorme para poder ir no banheiro, e aí não pode ir na padaria, não pode... Não tem a mobilidade. E não tem a mobilidade. Então, ele lutou, ele brigou, fez projeto, não foi aprovado o projeto, ele não desistiu, ficava todo dia batendo na porta do secretário, chamava um, chamava outro, precisa trazer isso para um município. E essa briga interna que acontece entre o vereador e a administração, para que você consiga realizar aquilo que é bom para a comunidade, você está provando que aquilo é bom para o executivo, para a comunidade, quando acontece, você fala, olha, graças a Deus. Então, hoje, meu pai, quando uma pessoa liga e fala assim, eu estou precisando do oxigênio, você não vai acreditar, doutor, eu estou com um portátil em casa. Isso para ele, até por ser médico, é muito gratificante. É muito gratificante. Bacana. Doutora, o programa ele vai chegando já nos minutos contados, é sempre engraçado. Passa rápido, né? Fazer programa com a doutora Karen demora para começar. Mas depois que começa, é muito rápido, vai tranquilo. E eu deixo as câmeras a seu dispor. Não, obrigada pelo convite, convide mais, adoro estar aqui com vocês. E eu espero que a população esteja gostando do meu trabalho. Se não estiver gostando, críticas, sugestões ou elogios, por favor, mandem. É o que eu tento sempre trabalhar no meu Facebook, que sou eu mesma que respondo. Então, eu sempre falo para as pessoas, não tá bom isso, precisa falar, né? Precisa falar que não tá bom para a gente arrumar. O seu Facebook daria um outro programa, porque eu observo que o seu Facebook ele não é mascarado, não é uma vereadora fazendo só campanhas políticas. Você expõe sua vida ali, você não tem essa... Você se coloca em momentos família, em momentos... se bem que o pessoal, desculpa, o programa já estava acabando. Já está no fim, né, gente? Mas só para esclarecer, sou eu que respondo o Facebook, tá? Então, as pessoas que quiserem entrar em contato, mandar mensagem em inbox ou mandar mensagem... no aberto, mesmo no geral, pode ficar à vontade. Não é assessor, sou eu mesma. Bacana, tá parabéns pelo trabalho, pelo Facebook, bastante ilustrativo da sua atuação. E o Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana e espero que tenham gostado e curta lá o Facebook da doutora Karen Gaspar. Até semana que vem.